Rafael, você falou de Lucas, agora você deu a deixa, velho. Você botou a bola na linha do pênalti sem goleiro, velho. Ah, eu vou ter que falar. Marca o gol. Você tem uma Bíblia aí? Você tem Tem. Bíblia aí? Abre Lucas 15 aí pra mim. Eu vou falar pra você o que eu acho que é o papel da igreja hoje, discernindo essa questão que você tem falado sobre não ficar só dentro, ou ficar muito fora. Abre Lucas 15 aí. Por gentileza, meu irmão. Foi. Foi? Foi. Bom, esse capítulo aí, ele é o capítulo que todo mundo na igreja conhece, que é o das parábolas, perfeito? Uhum. Aí tem quantas parábolas, Rafael? Me ajuda. Eu tô sem Uma, Bíblia aqui. duas, três. Três. 3. Lê para mim o versículo 1, 2 e 3. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e os pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Aí. Ele fala estas parábolas ou fala esta parábola? Esta parábola. Então a gente está entendendo que é uma parábola em Lucas 15 inteiro. Eu, Olha conver- só. eu conversei sobre isso hoje com uma pessoa, mas vá lá, avança. Ó, vamos lá. Vamos ver se João Ferreira de Almeida nos ajudou. Meu Deus do céu. Ela tem esta parábola, segundo Lucas, o gentio, o observador, o cara que falou sobre os marginalizados, o cara que era o cara mais minucioso. Talvez o evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, seja mais detalhe. Me diz uma coisa, quantas histórias, segundo o versículo 3, que diz que é esta parábola, conta Lucas 15? Começa com a das ovelhas perdidas, perfeito? Versículo 8, veja que ele vai continuar, ele fala assim, ó, ou fala sobre a dracma perdida, ele está na mesma Exatamente. ideia. 11, versículo 11, o que é que vai dizer? Jesus E continuou. continuou, vai falar sobre o filho Foi. pródigo. Será que morre aí? São uma parábola e 3 histórias? Que isso, cara. Versículo 25, Rafa, vai falar sobre o irmão do filho pródigo. Agora, Exatamente. peraí. Agora deixa eu te dar uma chave que é o que eu entendo sobre o evangelho. Versículo 1, você leu para mim que quem que chegou perto de Jesus? Publicanos e pecadores. E O fariseus e quem mais? escribas. Tá, vem comigo. Chegaram para ele, então, os publicanos, os pecadores, os fariseus e os escribas. Quantos grupos de pessoas Lucas diz para nós aí? 4. 4. Então, a gente tem 4 grupos de pessoas, nós temos uma parábola e nós temos 4 histórias, perfeito? A moeda, a ovelha, a moeda, o filho pródigo e o irmão do filho pródigo. Olha como Jesus era intencional, mano, e olha como isso é Que louco, é a loucura do isso. evangelho. Eu vou falar uma parada para você. Os publicanos, eles eram os caras que trabalhavam para Roma, eles coletavam, eles eram vistos como figuras não religiosas. Então, se a gente for voltar na época de Jesus, no templo, os publicanos eles não tinham acesso nenhum ao templo. Quando ele começa com a parábola, ele vai falar sobre uma ovelha que se perdeu dentro ou fora? Dentro. Fora, Fora, fora. fora, fora. Ele deixa as 99 e ele vai buscar a que tá fora. Exatamente. Aí ele vai, cara, ele tem um outro grupo aí que são, fala para mim, publicanos e pecadores, e quem eram os outros últimos dois? Fariseus e escribas. Ele olha para o grupo dos escribas ou para o grupo dos fariseus e ele vai então falar sobre a moeda, e a moeda se perde dentro ou fora? Dentro. Então ele olha para os escribas assim, ei, dentro. Aí ele vai para o versículo 11 e ele diz que tem um filho maluco que ele vai, pega a parte da herança dele e ele se perde. Ele se perde dentro ou fora? Fora. Então ele volta para os pecadores, que estavam do lado dos publicanos. Sim. Aí ele finaliza e ele diz assim, ei, mas peraí,
Fariseu, eu não esqueci de vocês, não. Ele tinha um irmão. E ficou. E o irmão estava perdido dentro da casa do pai. Então, para resumir, o Jesus que eu prego, o Jesus que eu acredito, é o que está em busca de levar o evangelho para os de dentro e para os de fora. Esse é o papel da igreja.